Paciente Espírita, discípulo de Jesus. Quanta honra, quanta alegria. E toda a egrégora musical que está aqui comigo, os mentores, trouxe aqui um amigo aqui para participar. Marcelo na guitarra, né, minha gente? Né, Marcelo, não tá bom? Lhe apresento aqui as minhas meninas. Vamos conversar hoje sobre perdão, a maior caridade. Eita, é fácil perdoar? Não. É possível? É sempre possível perdoar. Porque foi assim que Deus nos ensinou. É assim que Jesus nos ensina. Mas perdoar é trazer aquela dor para a gente de volta. Perdoar não é trazer de volta. É sim orar e dizer, vai com Jesus. Mas quando a pessoa se redime, se modifica de verdade e vale a pena, aí a gente caminha juntos. Por exemplo, nunca devemos virar as costas para um filho, para uma mãe, não é? Ou para uma situação que foi tão pequena diante de tanta coisa grande que Deus traz para nós. A gente tem o dever de perdoar sempre, né, minha irmãzinha, né? A gente tem o dever de perdoar sempre. Por quê? Ai de nós se não perdoarmos. Ai de nós, quanta carga negativa que a gente vai juntar naquele sacão assim. E não é de Papai Noel nem de Mamãe Noel, não. É os fardos, são os fardos pesados de dores, de tristezas, de memórias afetivas que não há necessidade nenhuma de carregá-las conosco. Vamos começar a saber, ter a certeza que a partir de hoje devemos perdoar. Que a partir de hoje somos capazes de perdoar aquela ofensa a maior possível. Até aquela pessoa que teve a coragem de empurrar você na frente do carro para dizer, você vai morrer. Aí você diz, vou nada. Aí daqui a pouco você está lá voando igual uma águia. Porque Jesus levanta aquele que traz consigo o perdão. Porque Nossa Senhora coloca em teus braços, assim como colocou Jesus, acalentando aquela dor, curando e sarando. Quando a gente, minhas irmãs, meus irmãos, se dispõe a perdoar, a gente traz o renovo para o nosso coração. A gente traz uma vida nova, a gente traz uma nova possibilidade de compreender que o mundo é belo, sim. Que a terra é bela, sim. E que assim existem flores e frutos, existe o mar, existe o sol, existe a lua. Quando a gente está com o coração leve, principalmente quando a gente nos perdoa. Porque a pior coisa do mundo é quando eu encontro uma pessoa, quando eu atendo uma pessoa e a pessoa faz, eu não me perdoo por tal situação. Eu não me perdoo porque em tal época, em tal hora, em tal momento eu não agi desse jeito. Minha gente, vamos prestar atenção, por favor. Minha gente, o perdão ele é a chave para uma nova vida. Ele é a chave para uma nova consciência. Ele é a chave para o amor de Deus habitar em nós e nunca mais se mudar, nunca mais sair. O perdão é a alegria no nosso olhar, quando a gente diz, eu estou com Cristo Jesus, eu estou disposta a perdoar sempre. E por que a gente fala que o perdão... Me tá deitando, beijo não. Olha, por que a gente fala que o perdão é a maior caridade? Porque a gente tem que começar essa caridade conosco, não é? A gente tem que fazer tudo o que a gente tiver de melhor na vida primeiro conosco. Não é? Se eu quero chegar para minha irmã e dar um abraço nela, de amor, de luz e de carinho, eu tenho que me amar primeiro. Não tenho? Senão não adianta, se eu só tenho rancor no coração, só faço reclamar da vida, né? Só fico carregando memória, só culpando outras pessoas. Olha, culpando outras pessoas pelo seu erro.
sabemos, estudamos isso direto na doutrina espírita, que nós temos o livre-arbítrio, não é verdade? E o que é o livre-arbítrio? É a escolha do caminho que a gente vai trilhar. Nós escolhemos estar aqui hoje reunidos, aprendendo a palavra de Jesus. Não foi? Foi. E esse caminho é bom, não é? É. Perfumadíssimo, maravilhoso. São rosas. Não é? São rosas. E isso enche o nosso coração de esperança, de principalmente não ficar apontando o dedo para o outro o tempo todo. De principalmente não ficar mostrando o erro do outro, e sim analisarmos o nosso comportamento do dia a dia. Tudo que fazemos na nossa vida, ela tem um retorno. E o perdão também tem. Lembrei uma história que tem na Bíblia, eu não lembro qual é o capítulo, que eu não decoro bem, de um senhor, um rei muito rico, muito rico. E um servo dele chegou e disse: Senhor rei, me perdoe. Seu rei, me perdoe. Eu não tenho dinheiro para lhe pagar, que eu estou lhe devendo. Me dê mais um tempo para eu pagar esse dinheiro. Aí o rei pensou e disse: está certo, eu vou lhe dar mais um tempo. E o servo foi embora. Lá no meio do caminho, como se fosse daqui lá para casa, bem longe, que eu moro lá em Cabedelo, se encontrou com um conservo, com o empregado do servo. Se encontrou com ele. E o conservo disse: Senhor servo, eu sei que eu estou lhe devendo, mas eu não estou conseguindo lhe pagar agora. Você vai ter que me pagar. Você vai ter que me pagar. Eu estou precisando desse dinheiro e você vai ter que me pagar. E aí, o que aconteceu? Todo mundo, a cidade inteira, ficou sabendo de que, ao invés de ele aprender com o rei a dar também um tempo ao seu conservo, ele foi fazer exatamente o contrário. Isso é quando a gente escuta os ensinamentos de Deus, entra pelo ouvido e sai pelo outro. A gente balança a cabeça assim, né, irmã? E quando é lá fora, nem parece que foi feita uma palestra, que foi feito um estudo, né? Nem parece que a gente tentou tanto de dizer: irmão, preste atenção à palavra de Jesus. Busque andar na retidão, busque a reforma íntima, busque agir como exemplo. Aí o que aconteceu? O rei mandou chamar o camarada: vem cá, estou sabendo que você, ao invés de dar mais um tempo para o seu conservo, você foi cobrá-lo. Então como é que você quer o meu tempo, o meu perdão, se você não está perdoando o outro? Do mesmo jeito somos nós, não é? A gente pede perdão a Deus: oh meu Deus, me perdoe. Oh meu Jesus, eu não estava vendo nem sabendo. Estava sabendo e estava vendo o que estava fazendo, sim. Escolheu fazer naquele momento, porque todos nós somos seres inteligíveis. Todos nós pensamos, todos nós andamos, todos nós vemos. A gente não é um gato, é? A gente não é um cachorro. Mesmo assim, eles sabem muito mais às vezes do que nós, né? É tanto que estão ali quietinhos, você sabe, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede a Deus. Se a gente não é capaz de agir com o outro, como vamos ser merecedores da misericórdia divina? Se a gente não para para o outro e dizer: minha irmã, tá certo, você errou, está me pedindo perdão. O que foi que aconteceu, minha irmã? Que a senhora, eu sei que a senhora não tem essa índole de falar coisas ofensivas. Eu sei que a senhora não tem essa índole de machucar ninguém. O que foi que aconteceu? Se você chegar com doçura, com amor, você desmancha tudo aquilo que a pessoa traz de ruim, sabia? Porque não existe luz que não obscureça uma treva. Não existe palavra de amor que não quebre a força do inimigo. Não existe um Deus que abençoe, que você não esteja ali cercada de espíritos de luz para tomar conta também do coração do outro. Minha gente, todos nós somos errantes de vidas passadas. Somos caminhantes, estamos buscando evolução. O que é que a gente
gente quer ser melhor do que ninguém? O que é que a gente quer apontando o dedo, julgando da religião A, da religião B, do jeito de se vestir? O que é que a gente quer? Por que é que a gente não olha para o nosso cisco no olho? Por que é que a gente não busca perdoar? Sermos caridosos conosco, entender que há 20 anos atrás Dona Maria fez uma coisa que se fosse hoje faria. Faria não, né? Mas a senhora vai pensar consigo mesma: eu dei o melhor de mim naquele momento. Eu fui a melhor pessoa naquele momento. E se hoje eu estou reconhecendo que eu errei, é porque Deus está transformando o meu coração. É porque Deus está cuidando de mim. E quando a gente chama por Deus, quando a gente chama por Maria de Nazaré, a nossa mãe, Maria de Nazaré vai dizer assim: eu estou ocupada, peraí que eu já vou. Ela vai dizer? Não, vai nada. Ela vai dizer: peraí que eu já vou, estou sem tempo. Ela vai dizer? Não. Ela vai dizer: peraí que eu já vou fazer um negócio aqui. Maria vai dizer? Não. Ela está sempre a postos. Ela está pronta para abraçar os seus filhos e dizer: venha cá, deixa eu te ensinar. Não é assim. Eis que ela foi o melhor exemplo para nós, gente. Ela obedeceu a Deus e não olhou para trás. Ela seguiu adiante, ela confiou nos desígnios de Deus. E por que não somos capazes de termos Maria como exemplo? De termos irmã Sheila como exemplo? De termos irmã Dulce como exemplo? De termos Chico Xavier como um exemplo de perdão? Nossa, aquele ali sem palavras. Por que a gente não tem coragem de aprender de verdade e seguir o exemplo dessas pessoas? Ai, mas ainda falta muito a aprender, ainda estou em evolução. Digo: eu sei, eu também estou. Que para poder vir conversar com vocês, a gente tem que se preparar tanto, até porque muitos aqui sabem que eu vejo os desencarnados aí sentados também. E é difícil para mim. Uns se entronchando, outros querendo ir embora, outros aceitando, outros chorando. É a luz do lugar transformando a vida das pessoas, porque nós somos vidas o tempo todo, nós somos vida. E a vida com Cristo Jesus é aceitar, é escutá-lo no nosso coração, sem culpa, sem mágoa. E vou tocar agora numa ferida que vai mexer com um bocado de nós. Vamos parar de culpar as nossas mães pelos nossos erros de hoje. Se a gente acha que em algum momento elas não agiram da forma que deveriam agir, vamos perdoá-las. Vamos entendê-las. Mesmo aquelas mães que nos abandonaram na porta do hospital e entregaram para a doação. Elas ainda fizeram a caridade, a compreensão de nos colocar no mundo, de carregar em seu ventre, mesmo com seus problemas. Vamos perdoar. Nós temos, e nós tivemos, e nós vamos ter as melhores mães do mundo. As melhores. Porque de tudo que elas nos ensinaram, não sobrou coisa boa. A nossa dignidade, a nossa vergonha na cara de não fazer as coisas erradas, né, minha gente? Nossas mães foram as melhores. Então, se tem algo para perdoar, comece consigo e depois diretamente com a figura materna e em seguida ao pai. Por que eu falo primeiro da figura materna? Ela carrega em nosso ventre. Ela nos carregou em nosso ventre, no ventre delas. Então a ligação daquele cordão umbilical ali vem de muito tempo. É uma responsabilidade. Então nós estamos na casa espírita para aprender tudo isso. Peraí, eu escolhi esta família que eu estou hoje. Gratidão, Deus, pela mãe que eu tenho. Gratidão. Até quando ela era brava, até quando ela estava contra as opiniões que eu tenho, que me fez ser quem eu sou, que me fez eu me descobrir. Mas a gente só pode ter essa humildade quando a gente está conectado com Deus. Ele nos dá suporte, porque vai mexer em feridas. Ele nos dá coragem,
para que cada um de nós possamos nos moldar de acordo com a vontade de Deus. Não é? Trouxe um monte de coisa escrita, mas você sabe que eu não leio nem a metade, né? Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Para se dirigir a Deus, só existe uma senha: a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Isso é uma frase, uma citação de Santo Agostinho, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Só com essa frase dá para fazer uma palestra inteirinha, não dá? A caridade é o perdão, o auto-perdão. Mas você vai dizer: Marlaine, tu está batendo nessa tecla toda, que eu estou vendo o nego aí se balançando e dizendo: mas rapaz, não é fácil, né? Quando Jesus disse assim, ó: vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Que adianta a gente ser tão bonzinho com os outros se em casa está ali cheio de problemas? Se em casa está ali com tudo mal resolvido? Que adianta a gente ser bem bonzinho lá fora? Menino, Dona Zefinha é tão bacana e não sei o que, não vejo um defeito nela. Aí a pessoa que convive fica, faz: e sabia não, que lá em casa o babado lá é outro, a situação é outra, né? Então vamos começar com os de casa a entender mais. Agora, eu vou deixar aquela pessoa ali que está me fazendo mal, me fazer de moleta? Não. Eu vou deixar ela ali me maltratar? Não. Né? Mas eu vou perdoar. Se possível, se distanciar e perdoar. Né? Eu falei isso aqui uma vez no Humberto de Campos, a um irmão, ele estava até aqui, me chamou e disse: Marlaine, é tão difícil, porque às vezes a pessoa é obrigada, por situações até financeiras, conviver com aquela pessoa. E para que existe a oração, gente? Para que existe o auxílio dos Espíritos? Se a gente está ali ainda convivendo com aquela pessoa, a gente deve ter sabedoria suficiente para que saia da nossa boca o necessário para transformá-lo. Mas você vai dizer: mas lá ninguém muda ninguém. É verdade. Mas a sua parte você faz, né? Eu não estou aqui dando os conselhos, e com esses conselhos eu também estou aprendendo. Não é isso? Então o que é que custa a gente dizer: olha, eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que se você escutar os ensinamentos de Jesus, você vai mudar. Eu tenho certeza que você é uma pessoa tão boa, mas tão boa, que você está fazendo isso, entre aspas, sem querer. Eu tenho certeza que se você pensar direitinho, você não vai ser tão rude assim mais comigo, e nem eu com você. E tem uma coisa também: quando alguém é rude conosco, eu devo revidar? Olha a energia, bate e volta, bate, não tem nunca fim. Né? É melhor ter paz do que ter razão. Não é melhor? É melhor ter paz do que ter razão. O silêncio, ele fala muito mais alto. E o silêncio em prece é muito mais alto. Porque vem ali teus mentores e todos aqueles que estão naquele momento querendo te ajudar. Porque a gente não só anda com o anjo da guarda, não. É o anjo da guarda e bem muitos espíritos de luz que vieram em missão aqui para nos auxiliar. Sempre. Então não há nada impossível para aquele que crê. Não há nada impossível para aquele que diz: Deus, por favor, ajuda-me a melhorar. Ajuda-me a arrancar do meu coração aquelas mágoas e tristezas e memórias que eu ainda trago, muitas vezes da infância e da adolescência. Faz-me, Jesus, acreditar que Tu és o caminho verdadeiro para nós. Faz-me, Jesus, acreditar que eu posso ser feliz e vir para a terra para isso, mesmo sendo um mundo de provas e expiações, mas que eu saiba, com Jesus segurando na minha mão, como aquela música que cantamos agora, erguer minha cabeça e enxergar o sol no outro dia.
É assim, minhas irmãs, que devemos caminhar e acreditar quando levamos a disposição de perdoar-nos e de perdoar o próximo. Não há conflito nesse mundo que Deus não possa dissolver com a luz. Não existe. Até aqueles filhos que dão trabalho, aqueles filhos que usam droga, que hoje em dia está demais, né? Você vai se culpar dizendo que é uma mãe ruim? Nunca. É porque eu não eduquei direito. Não, eu eduquei direito, sim. Eu dei todo o amor do mundo. Eu mostrei o que era certo e o que era errado. Ele foi porque quis. Porque tem uns que colocam a culpa na mãe, não tem? E eu sei que muitas de vocês aqui já enfrentaram essa situação. Minha irmã, meus irmãos, faça uma prece. Entregue o seu filho nos braços de Maria de Nazaré. Entregue toda hora, todo momento e descanse. Deixe o trabalhar de Deus no tempo certo, porque cada um, quando busca o seu caminho, tem o seu fardo para carregar. Não carregue a dor do outro. Ore, entregue, confie. Vá até onde você puder como mãe na sua fé. Enquanto estiver aqui, ainda é tempo. Mas nunca se desespere. Nunca se culpe. Não se lastime. Porque até isso também é aprendizado para uma mãe. Que não é fácil. Chico Xavier, sabiamente, através do Espírito de Emmanuel, diz assim: o perdão é a cirurgia silenciosa da alma. O perdão é a cirurgia silenciosa da alma. A frase é forte. Muito forte. Decorem isso. O perdão é a cirurgia silenciosa da alma. Por quê? Quando a gente faz uma cirurgia, não leva um tempo para se recuperar. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente muitas vezes não sofre calada. Deixa Jesus fazer essa cirurgia no coração da gente. Vamos deixar. Não é? E a gente silenciosamente saber que Deus está curando e libertando. Saber que Jesus nos ama acima de tudo. E nós viemos, sim, minha gente, para sermos felizes aqui na terra. Porque esse momento aqui é uma grande alegria. Nada, dinheiro no mundo vai suprir, vai ser maior do que um momento com Cristo Jesus numa igreja. Nunca. O alimento físico é necessário para que a gente fique em pé. E Paulo de Tarso disse assim: ide e pregai. Quando eu comecei a fazer palestras nas casas espíritas, tinha gente que me olhava mesmo assim: e tu é de onde? Eu tenho meu jeito de me vestir, eu sou uma artista, né? Há muito, 30 e poucos anos. E tu é de onde? Na época eu não era fixa em casa nenhuma. Sim, mas aí passava um pedacinho, chegava outro. Sim, tu é de que casa mesmo? Eu disse: eu sou da casa de Jesus. Ela é caminhante. E o julgamento estava feito, não é? Foi preciso eu criar coragem e abraçar a missão que Deus me deu, desse jeito que eu sou, né? E graças a Deus, hoje eu sou do nosso lar, sou. Hoje eu sou do Raio de Luz também, mas também sou do discípulo de Jesus, né? Também sou do Humberto, também sou do Bezerra, das casas onde me acolhem, e eu amo todas demais. Você não tem noção. Como eu sou tão bem recebida em todas as casas hoje. Mas eu tive que, sim, acreditar na missão que Deus me deu. Eu tive que confiar, eu tive que ir. E ainda hoje me perguntam: mas tu é de onde? No livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 61, diz assim, perdão, remédio santo. Também é de Chico por Emmanuel, e diz assim: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Perdoa agora, hoje e amanhã,
incondicionalmente. E não adianta a gente querer se esconder de Deus, porque Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe se a gente perdoou de verdade, não sabe? Porque quantas vezes a gente faz, eu perdoei, aí quando de repente está você murmurando, já contando aquela história para não sei quem, para não sei quem, você perdoou? Não. Lembra que há pouco eu falei que perdão também é o esquecimento, é o deixar, deixa aí, solta. Se a gente ainda fica se lembrando, traz para nós aquele sentimento tudo de novo e mexe na ferida que ainda não foi cicatrizada. Com essa fala que eu estou dizendo agora, que Jesus conhece os nossos sentimentos. A gente precisa ter um papo de gente para gente, de irmão para irmão com Jesus. E sentar assim e dizer, Jesus, Ele está bem aqui, está aí? Jesus não está aqui? O que é que eu faço para perdoar aquela pessoa? Porque quando eu vejo, me dá um mal-estar. Me ajuda, Jesus. Abre o teu coração, meus irmãos, para Jesus. Seja sincero com Jesus, porque Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece a nossa espiritualidade, Ele conhece a nossa intenção. Não adianta, porque quando a gente vai desabafar com uma amiga, com um amigo, com um psicólogo, num atendimento fraterno, com o padre, a gente só conta metade, não é verdade? É ou não é? É, mulher, eu sei que é. Eu também sou humana. Não adianta, mas com Jesus não dá não. Se você contar só a metade, você está querendo fazer a reforma íntima? Não. Enganando Deus, minha gente. Tem gente que tem essa cara de pau. Como é que pode enganar Deus? Está na hora da gente saber que Jesus e que a espiritualidade são os nossos melhores amigos. Não é essa irmã do lado, nessa outra não. Porque dessa outra, a metade, ela vai dizer a outra pessoa lá na frente. Ah, rapaz, aquela irmã, tu não sabe o que ela está passando. Não é fofocando não, viu? Mas eu vou dizer, mas mulher, aí vai e conta o problema que a outra contou. Vamos começar a guardar mais nossos problemas para nós. Para que Deus nos fortaleça e que a gente não deixe brechas para a espiritualidade negativa entrar. É só o que eles pensam, os portais negativos do nosso pensamento. Vamos ter cuidado, minha gente, também com a inveja. A grama do vizinho nem sempre é a mais verde. Vamos agradecer tudo que temos hoje. Aquele cuscuzinho quentinho, aquele caldinho quentinho, aquela feira que a gente veio buscar no centro espírita. Já vi gente, não vou dizer quem é não, que até parece que está por aqui, receber feira nas casas espíritas, fazer mesmo assim. Só isso. Não acredito não, naquele dia ela deu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês acham isso justo? Não. Vai se colocar no lugar lá, daquela dirigente, daquela equipe que preparou aqueles pacotes. Muitas vezes virando à noite, pedindo a um, pedindo a outro. Vamos agradecer mais. Vamos agradecer, Deus, gratidão. Que isso possa ser multiplicado. Porque, minha gente, a feirinha e o alimento na casa espírita, ela é toda fluidificada. Cada grãozinho de feijão é uma cura para o teu espírito, para quem está aberto a receber. Mas se você tiver com o coração cheio de raiva, de ódio, de ingratidão, se brincar, seu nome vai fugir. Ela está na lista ali, como procurado está mais. Por que será? Por que será que quantas e quantas vezes, quando a gente agradece o pouco, entre aspas, que recebemos, Deus nos dá muito mais lá na frente? O que Deus quer de nós é uma nova consciência, é a limpeza no nosso coração e na nossa alma. O que Deus quer de nós é a gente fazer valer de verdade a nossa encarnação hoje. Amar ao próximo como a ti mesmo. E amar é perdoar, amar é ser caridoso, amar é estender a mão para o irmão que está sofrendo, sem fazer fugir da vida dele por outro.
Amar é compreender o outro, é entender, é abraçar, é dizer: meu irmão, eu tenho tão pouco para te dar, mas eu tenho uma coisa grandiosa que se chama amor. Venha, sente-se aqui, vamos conversar, vamos ler a Bíblia, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos orar para que essa situação melhore. Gente, vamos aprender a dizer ao próximo coisas boas que elevem o espírito, porque a pessoa já chega ali toda acabada para desabafar com a gente assim. Aí você vai: mas mulher, tu estás mimete, isso vou te contar. Sei como tu está aguentando essa situação. Isso é o certo fazer? Que tal a gente dizer: minha irmã, você está tão bonita hoje com essa blusa cor-de-rosa, não é? Minha irmã, Jesus está trabalhando na sua vida de uma forma tão espetacular, que eu tenho certeza que isso tudo, assim como dizia Chico Xavier, já passou. Já passou? Quando a gente chegou aqui era de tarde, não era? Já passou. Aí vem a espiritualidade e te abraça através daquela palavra que você fala para o outro. Vem a espiritualidade e te ajuda. E daqui a pouco aquela irmã vai dizer: foi tão boa aquela conversa, minha irmã. Eu saí tão aliviado, eu saí tão bem, eu saí com tanta vontade de ser feliz, eu saí com tanta vontade de dizer: eu também quero ser servidora de Cristo Jesus. E se vocês pensarem que ser servidora de Cristo Jesus é só dentro da igreja, é só dentro da casa espírita, é onde menos é. É do portão para fora, com as nossas atitudes. Toda hora, orai e vigiai. Vigiai e orai. E se tem aquela irmã, aquele irmão que anda do seu lado o tempo todo resmungando, dá uns conselhos para ela. Se ela não aprendeu, se afaste. Eu sou uma assim, me afasto. Muito bem, se afaste. E continue orando por aquela pessoa. Se afaste. Porque ninguém muda ninguém. Mas a gente tem que dar uma injeçãozinha, né? Aquelas bem boas: toma, olha Jesus aqui, olha Maria, preste atenção. Tu não viesse para cá passeio, não. Mas tem gente que não sai de quê? Como eu falei uma vez, do Aikido. Ai, porque tá doendo aqui. Já tomei um remédio, passou, foi. Mas sabe o que é, mulher? Porque agora tá doendo aqui atrás. Quando não tá doendo em canto nenhum, e se você disser que tá doente, ela diz: mulher, tá nada, pior fui eu. Aí a dor tem que ser maior. Por isso, gente, no nosso amor em Cristo Jesus, devemos usar uma coisa chamada inteligência emocional. Se eu digo que estou bem, eu vou ficando melhor. Se eu digo que está tudo bem, o universo entende que eu estou tão bem como estou, que ele vai me entregar muito, muito mais coisa boa, né? Mas eu vou baixando a vibração, aí daqui a pouco vai baixando tanto, que você sabe que tem espírito obsessor que nem se levanta, rasteja, aí daqui a pouco está você no chão, se contorcendo, cheio de dor, atraindo os espíritos obsessores que através do seu pensamento e seu coração, cheio de ódio, de negativismo, de falta de perdão, de dizer não o tempo todo aos ensinamentos de Deus, porque eu estou ocupada, não tenho tempo de rezar. E vai rezar quando tiver tudo pior. Agora não dá tempo não, minha irmã, olha, não tem tempo nem eu fazer o evangelho no lar, porque você sabe, né, minha irmã, eu chego do trabalho, arruma um tempo, você tem tempo para tudo que não tem para Deus. E se a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para aprender. Se a gente não tem tempo para aprender, a gente não tem tempo para ensinar. E tempo para ouvir. Não é? Tem tempo para ouvir, né? Entendeu? É simples. Como eu falei para mim, para a irmã, que as minhas palestras são simples. Mas também eu vou lá no fundo da alma e dou uma catucadinha. Tem que ser assim, dar, né? Tem que ser precisa. De grande. Vamos cantar? Vamos, let's go. Vamos na caixa, ninguém. Falando na certeza que a gente tem que Jesus conhece o nosso íntimo, vamos cantar Sonda. Senhor, eu sei que tu me sondas. Coloca a mão no coração.
sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Qual ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abrigo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Jesus Cristo amado, querido, eu sei e tenho certeza que tu me sondas. Graças a Deus. Capítulo 4 de Efésios, versículo 32. Atenção, estou falando aqui, olha. Mulher, me ajuda. Efésios, capítulo 4, versículo 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4, 32. Lá em Mateus, gosto tanto de Mateus, gente, acho que ele é meu amigo. Eu sobre o que é Mateus? Não é? Lá em Mateus, capítulo 6, 14 a 15, olha só a mensagem. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. A gente conversou sobre isso ou não? Olhe, sim, não foi? Sim. Então, já agradecendo imensamente aos discípulos de Jesus por esse acolhimento, por nos receber, por nos dar essa oportunidade, né, de conversarmos hoje sobre perdão, a maior caridade. Eu vou pedir silenciosamente, sem fazer essa coisa, que se levantem e vamos nos dar as mãos. E vamos cantar a oração de São Francisco. Chegou na hora. Bem com calma, sem gritar alto, certo? Cantando com calma. Pedindo, Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. E ser instrumentos da paz de Jesus é o quê? Perdoar, amar, abraçar o outro, né? Dizer, Deus, o quanto eu te amo. Jesus, obrigada por mais um dia, por mais um
de Maria, gente. Chame por Maria. Chame por nossa mãezinha querida. Ela é nossa mãe. Ela nos ama tanto. Se vocês soubessem, é porque eu não posso contar, porque é segredo. Cada um tem sua intimidade com Deus e deve ter, independente de religião. O Deus, Ele é Deus. Não é? Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.